Fala galera, André Ferreira. Se você tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, você não tá entendendo nada, por que que eu tô com a tela do Node.js aberto aqui e a gente tá falando sobre MMORPG no nosso canal, né? Eu vou dar uma introdução aqui, por que que eu decidi fazer esse conteúdo e é super importante pra galera que já tá fazendo parte da nossa comunidade, já tá ligado por que que eu tô fazendo conteúdo de Node.js, ok? Mas se você está caindo de paraquedas e não me conhece, meu nome é André Ferreira, eu sou o fundador da USM Games, que desenvolve o Tales of Shadowland, né? E é um MMORPG, tá? Um MMORPG massivo que tem hoje na sua comunidade mais de 30 mil wishlists e a gente já fez vários testes utilizando TypeScript como server game, como game server. E algumas pessoas podem falar assim, tá, André, mas não é melhor você fazer um game server de um MMORPG no C++, no C Sharp, no Go, ou outras opções aí, o Erlang, por exemplo, e tal? E eu vou falar para você que sim, muito provavelmente sim, fazer o game server em outra linguagem teria muito mais performance, ok? Então a gente conseguiria resolver uma série de problemas. Mas esse não é o caso nesse momento. Por quê? Porque o TOS está sendo refeito. Ele passou por uma reformulação. A primeira versão do TOS em 2021, ele foi feito em C Sharp com Unity. E agora ele está sendo migrado para Unreal Engine 5. E aí a forma como eu defini de conseguir fazer uma integração rápida para testar rápido, para me conseguir entender o funcionamento da engine, é utilizando a linguagem que eu tenho maior domínio, que seria Node.js, né, TypeScript, usando o WebSocket. E, honestamente, eu tenho me surpreendido muito com o resultado que a gente chegou até agora, tá? A gente já fez testes com mais de 150 pessoas online, simultâneas ali. A gente teve pequenos problemas de ping, mas não foram problemas tão graves assim quanto eu pensei que eu teria utilizando o Node.js como um game server. Mas, isso tudo me levou a uma conclusão que é importante da gente pensar, tá, nesse cenário. Primeiro, que 90%, 99% dos jogos que são multiplayers, né? Se a gente for pegar aí, por exemplo, um League of Legends, um Dota, né? Um Call of Duty, todos esses jogos eles não têm uma quantidade tão massiva assim de players em tela, né? Você tem ali partidas com 10 pessoas, 20 pessoas e tudo mais. Então, nesses casos em específico, o Node.js com o TypeScript ele vai ser uma excelente opção por termos de custo, ok? Você tem uma opção de poder fazer esses jogos em Unreal Engine utilizando o próprio servidor da Unreal, assim como vários jogos fazem, por exemplo, o Ark, assim como o Shrouded, e tem vários outros jogos, né, Palworld, que utilizam o próprio sistema da Epic Games para poder desenvolver server de replicação, e funciona muito bem, tá? A gente vai ter um módulo específico falando sobre replicação e a gente já tem alguns vídeos no meu canal falando sobre replicação utilizando a própria Unreal Server, ok? E esse não é o problema, vamos dizer assim. Para a gente conseguir evoluir o nosso servidor, para chegar a um servidor de MMORPG com massividade, com milhares de pessoas conectadas simultaneamente, a gente precisa entender os fundamentos da programação. Porque aí lá na frente, a gente consegue escolher qualquer linguagem para poder fazer esse servidor. A gente pode utilizar Go, pode utilizar C Sharp, C++ ou qualquer outra linguagem, ou até mesmo tentar resolver problemas eventuais que possam ocorrer dentro do TypeScript. Tá? E aí, por que que eu escolhi o Node para ser a primeira linguagem que eu vou passar aqui no nosso curso de desenvolvendo um MMORPG do zero? Porque o JavaScript ele é uma linguagem muito mais simples de se aprender do que partir diretamente para o Go ou para o C Sharp ou para o C++, né? Principalmente o C++. No caso da Unreal Engine, a gente utiliza C++, mas a gente tem a opção de poder também utilizar blueprints. Então, na minha percepção, se você está caindo aqui e você não entende nada de programação, ou até mesmo se você já é programador e já tem uma certa experiência em outra linguagem, eu vou fazer um convite para vocês acompanharem essa série inicial que eu vou falar sobre os conceitos básicos de programação utilizando o JavaScript, TypeScript, ok?
Entenda, essa é uma introdução à programação no geral, tá? Utilizando o Node como uma interface, mas isso se aplica a diversas outras linguagens que são baseadas em C, não é mesmo? Porque a sintaxe é muito parecida. Então, depois que você tiver uma boa introdução nos conceitos básicos de programação utilizando JavaScript, você pode migrar para o C Sharp, você pode migrar para o C++, você pode migrar para o Go ou qualquer outro, que você não vai ter tanta dificuldade assim para poder criar um servidor de multiplayer, né? Nosso foco aqui de todas as aulas que eu estou fazendo é para mexer com jogos, não é TypeScript para sites ou aplicativos. Mas nada te impede que com o que você vai aprender aqui, você possa depois ir para a área de web ou a área de aplicativos, porque hoje, basicamente, a internet utiliza algum derivado de Node ou de JavaScript para poder criar suas aplicações, né? Então, daqui você vai poder sair, por exemplo, para um React, para um Angular, para um Vue, se você for para a parte de front-end. Você pode se especializar mais em Node.js para a parte de servidor. E o Node ele vai te ajudar em várias outras coisas dentro do teu jogo. Por exemplo, uma integração com a Steam, uma integração com a Epic Games, né? A parte de autenticação, a parte de marketplace. Você pode utilizar o Node para estar fazendo essas partes sem nenhum problema, porque justamente o Node ele foi feito para isso, tá? E aí, para você conseguir instalar o Node.js, você vai lá no nosso famoso Google e digita node.js. Você vai cair nessa tela aqui de resultado que vai aparecer o Node.js como a primeira opção. Você vai entrar nesse site aqui, que é o site oficial do Node.js, ok? Se você estiver usando o Windows, você basta descarregar esse executável aqui e instalar, tá? Você pode baixar um MSI aqui, né? E instalar na sua máquina. E perceba que ele está na versão 20.16. Se você estiver usando Mac ou estiver utilizando Linux, procure aí como é que faz a instalação na sua distribuição, porque eu sei que cada versão de Linux e de Mac tem um gerenciador de download diferente, né? Então ficaria muito genérico eu tentar fazer esse mesmo passo a passo aqui dentro do Linux e tal. E como a maioria da galera do grupo, do nosso grupo usa Windows, então basta fazer download aqui que você vai conseguir instalar o Node.js. Uma outra coisa que eu vou pedir para vocês instalarem dentro do Windows de vocês, tá? Apertando a tecla de Windows e digitando Microsoft Store, Microsoft Store, vocês vão abrir essa telinha aqui, tá? Que é a tela de loja do Windows, né? Que tem uma série de aplicações aqui. Vocês aqui na parte de cima digitem Terminal, ok? Vai aparecer para vocês esse aplicativo aqui, que é o que a gente quer, tá? Windows Terminal. Façam o download desse cara e ao final desse download você consegue digitar terminal ali na sua busca do Windows e você vai abrir esta tela aqui, tá? Esta tela aqui, perceba que automaticamente eu já fui jogado para uma tela semelhante ao CMD, né, o DOS, né? Mas aqui ele está utilizando o Windows PowerShell como como driver, vamos dizer assim, né, como uma casca aqui para o nosso terminal, mas o nosso terminal ele possui outras opções aqui que a gente pode instalar, né, aqui eu posso, por exemplo, chamar o próprio CMD, né, o prompt e tal, e no meu caso aqui eu utilizo, por exemplo, o WSL. Mais para frente, quem tiver curiosidade, eu vou fazer um tutorial de WSL, principalmente para quem gosta de Linux, né? O WSL é muito interessante porque você utiliza o Linux como um subsistema do Windows. Então você tem acesso, por exemplo, aqui no meu caso eu tenho o Ubuntu, né? Eu tenho o Ubuntu tanto configurado para me poder utilizar aqui via terminal, quanto utilizar no meu VS Code, por exemplo, tá? Então eu consigo utilizar todas as ferramentas que são do Linux dentro do Windows. Mas no nosso caso aqui,
a gente vai utilizar o PowerShell para a galera não ter que entrar logo nessa área de WSL, porque é um pouco mais complexo de fazer a instalação do WSL. Após fazer o download, você fez a sua instalação, que todo mundo aqui que está aqui com certeza sabe fazer. A forma de você saber se o seu Node está funcionando dentro do seu computador, basta você digitar Node e ele vai mostrar aqui para você qual é a versão. No caso aqui do meu Windows, eu estou utilizando a versão 16.17, né? Eu poderia fazer o update aqui baixando, né? Vamos até fazer aqui o download dessa versão 20 do Node, tá? Para a gente conseguir ver isso com mais detalhes. E aí também eu já falo para vocês o seguinte: vai no Google de vocês e digita VS Code, tá? Visual Studio Code. Ah, André, mas você pediu para a gente instalar o Visual Studio quando a gente instalou a Unreal, né? Para quem tá vindo lá do nosso grupo WhatsApp. Inclusive, galera, eu vou fazer um convite aqui. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, né? A gente tem um grupo de desenvolvimento de jogos no WhatsApp que tem mais de 300 pessoas já, tá? O link está na descrição, você pode entrar, é gratuito. Todo o conteúdo que eu solto no meu canal, faço lives e tudo mais, eu solto lá no grupo primeiro, tá? E a gente troca uma ideia lá no grupo. Então, se você está desenvolvendo um jogo, você tem qualquer dúvida sobre Unity, Unreal, programação no geral, você manda lá que se não for eu responder, alguém do grupo vai responder, né? Ou alguém aqui do estúdio vai responder. E no caso, eu vou utilizar o VS Code aqui para a gente poder mexer com o Node.js por uma questão prática, tá? Eu tenho muito mais prática mexendo com o VS Code do que mexendo com o Visual Studio, e você pode utilizar o VS Code para diversas linguagens diferentes. Ó. Aqui embaixo ele fala que tem suporte para C Sharp, para C++, para TypeScript, JavaScript, e para mim, honestamente, é uma das melhores IDEs para você poder lidar com o TypeScript e o JavaScript, né? Que é essa cara aqui que vocês vão ter quando vocês baixarem. O processo também é semelhante, né? Você vai lá, faz o download, manda instalar, e aí quando você instalar, você já vai ter disponível para você poder abrir o VS Code, tá? Aqui é aquele famoso vai, instala aí, não quero saber, né? Então você vai passando, dando o next em tudo aí, ele vai fazer a instalação para você. E aí a gente vai acabar caindo nesse cara aqui, que é o VS Code depois que tiver instalado, né? E eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer também para poder criar um projeto TypeScript do zero, tá? Só fazendo um overview geral, né? O Node.js ele é feito em C++, tá? Em C++, e ele externaliza funções de C++ para você poder lidar dentro do JavaScript. Por que que é feito dessa forma, tá? Porque o Node.js ele utiliza o JavaScript como uma forma de simplificar o entendimento das implementações, né? A galera pode achar que o Node é feito em JavaScript. Não, o Node não é feito em JavaScript. O Node é feito em C++. Se você for lá no GitHub do Node e tiver curiosidade, né, você digitar aqui, ó, GitHub Node.js, você vai ver que a maior parte do código do Node é C, tá? Você consegue até ver aqui, é Node Core, que é o nome do... Acho que é aqui, ó. Node Core. Node.js, runtime. Então você vai ver aqui que tem uma boa parte aqui do Node que é feita em C++, né, 22%, uma parte feita em Python, uma parte feita em C puro, né, e uma parte feita em JavaScript, porque justamente o Node ele faz esse trabalho de pegar funções em C e em C++ e poder externalizar em JavaScript para você poder utilizar, né? Esse aqui é o código-fonte do Node.js, para quem tiver algum dia curiosidade de poder olhar, bem complexo, obviamente, né? Mas o Node ele faz uma parada que revolucionou quando ele surgiu, que é justamente a forma como ele trabalha com as conexões, né? Então, se a gente for comparar com o que tinha na época, que era o PHP, o .NET e tal, o Node ele foi uma grande evolução para o mercado de web, né? Tanto que hoje boa parte da internet aí
Se você for procurar um emprego na área de desenvolvimento web, você vai ver que utiliza Node ou derivados de Node, e os próprios concorrentes aí, como o PHP e o .NET Core, ele foi evoluindo, muito baseado nas atualizações que o Node teve ao longo dos anos, porque, de fato, a quantidade de carga que o Node.js suporta com relação ao que a gente tinha no PHP 5, por exemplo, é uma diferença muito grande, né? Eu comecei a mexer com o Node mais ou menos ali em 2012, né? 2012, eu não lembro direito o período, mas justamente por um comparativo técnico que existia, que foi o Fábio Akita que fez, inclusive, né? Fábio Akita, eu sempre falo pra galera aí, cara, consuma o conteúdo do Akita, que ele é um cara muito bom. Mas ele fez um comparativo técnico utilizando o Node.js e utilizando várias outras tecnologias da época, né? O TweetDeck, o Tornado, que é o do Twitter e tudo mais. E o Node, ele dava um banho em termos de performance, né? Obviamente, né? Isso quer dizer que todas as aplicações de Nodes elas são melhores? Não. Isso vai depender de cada programador que está ali por trás criando seus sistemas, né? Então aqui vamos ver se ele atualizou a versão, e aqui a gente já tem aqui a nossa nova versão. Então, processo muito simples, você vai lá, baixa o MSI, faz a instalação, deixa ele seguir a instalação do jeito que ele quiser, que aí você vai ter aí o Node.js instalado na sua versão 20.16, tá? Que é a versão LTS mais recente, e você faz o mesmo processo aí no seu Visual Studio, você vai chegar nessa tela aqui, tá? Abrindo o Visual Studio, você vai ver uma série de menus lá em cima. Um desses menus chama Terminal, e você pode clicar nesse botão aqui de adicionar novo terminal. No meu caso, como eu uso o WSL, ele já automaticamente já me joga no Ubuntu, mas eu posso vir aqui na setinha e mandar ele me jogar pro PowerShell, ok? E aí eu tenho aqui dentro da minha IDE, o terminal que a gente instalou, né, utilizando o PowerShell. Aqui eu consigo digitar os comandos, por exemplo, o Node, e aí ele está utilizando ali a versão 20.16 que a gente acabou de instalar. Perceba que aqui o Node, ele, quando você faz esse Node, ele vai para uma parte que você pode digitar comandos. Para você sair é Ctrl+C, tá? Ou eu posso simplesmente digitar Node-V, que aí ele só me retorna aqui a versão do Node que está instalado. Beleza? Junto com o Node, vem um outro cara chamado NPM. O que é o NPM? O Node, ele vem com uma série de funcionalidades, mas ele vem relativamente cru, tá? Ele vem relativamente cru em termos do que a gente precisa utilizar. Se vocês digitarem aí no seu browser npm, vocês vão entrar nesse site aqui, ó, npmjs.com. Se você for no Google também, você consegue chegar nesse cara. Um sitezinho bonitinho, né? E aqui a gente tem uma série de plugins que a gente pode adicionar no nosso Node para poder trabalhar nele. Exemplo, tá? Se eu digitar aqui, ó, TypeScript, ele vai ter todas as funcionalidades de TypeScript e tudo mais. Então, por padrão, o Node vem com o NPM. O NPM para a gente utilizar também é super simples. Vamos voltar aqui no nosso Visual Studio, no nosso VS Code, né? Vou dar aqui um clear para limpar o nosso console. Se eu digitar npm-v, eu consigo ver qual é a versão do npm que está instalado. No caso aqui seria a 10.8.1. Ok? Para mim utilizar o npm é muito simples. Eu posso digitar npm install e o nome do pacote que eu quero adicionar. No nosso caso, a gente vai utilizar o TypeScript, correto? Então a gente precisa adicionar o TypeScript dentro do nosso workstation aqui. Para isso, eu vou começar aqui criando um novo workstation, né? Eu vou aqui clicar com o botão direito na minha lateral na parte de Explorer. Vou mandar adicionar folder to workspace, ok? Aqui eu vou procurar meu diretório onde eu guardo as coisas de Node, ok? E aqui eu vou criar aqui, ó, Node aulas. Vou mandar adicionar esse cara aqui. Ele vai perguntar se
se o meu diretório ele é seguro. Aqui em cima eu tenho um servidor do Tales of Shadowlands, tá? Que eu vou deixar aqui para a gente ir olhando alguns códigos dele ao longo das aulas, tá? E aqui, perceba que aqui embaixo no nosso console, né, ele está apontando o diretório para o diretório do servidor do TOS, né? G2.tos e tudo mais. Como é que eu faço para mim poder entrar aqui nesse diretório que está em fnode aulas? Eu posso vir aqui no terminal, mandar dar um novo. Agora ele vai me perguntar qual dos dois que você quer. Eu quero esse aqui de baixo, né? E ele vai abrir um outro terminal com o caminho correto, né? No caso aqui eu estou usando WSL novamente como padrão, e ele abriu o caminho aqui, ó, fnode aulas. Eu vou fechar aqui e vou mandar abrir com PowerShell, tá? Eu posso fazer aqui também manualmente, ó, F2 pontos, cd node, node aulas, e aqui eu estou dentro do diretório do Node aulas. Para a gente começar, como é que a gente começa um projeto em Node, né? Do zero e tal. Eu posso chegar aqui e digitar npm init. Quando eu dou Enter aqui, ele vai me perguntar uma série de informações. Eu vou aumentar aqui para a gente conseguir ver. Ó. Inclusive, isso é uma coisa que eu gosto muito do VS Code, que eu consigo simplesmente apertar Ctrl+, e ele vai aumentando toda a interface, fica mais fácil para a gente conseguir ler, né? Aqui ele está perguntando para mim assim, ó, qual é o nome desse pacote? Né? Qual é o nome do meu projeto? Então, se eu estou fazendo um projeto de servidor de MMO, eu posso criar lá server MMO, qualquer coisa do tipo, e aí eu posso colocar aqui esse nome. E aí ele pergunta, qual é a versão? Qual é a versão desse projeto aqui? Eu vou colocar aqui, ó, 0.0.1. Qual é a descrição desse projeto? Você pode simplesmente pular e não fazer nada. Aqui ele vai perguntar para você assim, ó, me fale qual é o script inicial. Qual é o script inicial que vai ser chamado pelo Node quando ele iniciar? Ele vai ser o index.js ou você pode criar qualquer outro. Pode criar main.js ou qualquer coisa. E aí, no caso, como o nosso Node ainda não tem o TypeScript, ele vai utilizar o JavaScript como padrão, tá? E aí eu vou continuando aqui, se vai ter teste, se tem um repositório Git. A gente vai configurar um repositório aqui para poder subir isso daqui, tá? E aí eu vou dando o Enter até o final. Aqui eu vou colocar meu nome, André Ferreira, tá? Ele pergunta a licença, eu vou colocar aqui Meet. E ele dá um overview com relação a ele vai criar aqui um arquivo chamado package.json, ok? E ele vai ter esse formato aqui embaixo, que é o formato com as informações que eu descrevi aqui nesse inicial. Eu dando yes, ele criou aqui esse arquivinho, ok? .json. Esse arquivinho, ele vai falar para o Node o que o Node precisa fazer para conseguir ser iniciado. Então, aqui ele está falando, ó, inicia com o index.js. Se você digitar um comando de teste, no caso aqui ainda não tem implementação de nenhum teste, mais para frente a gente vai ver como é que a gente faz a implementação de sistemas de teste e tudo mais. E aqui as informações que eu coloquei, né? A licença, a descrição e tudo mais. E aqui a gente tem uma série de outras informações que a gente pode complementar esse cara aqui, tá? Como é que eu faço, por exemplo, para rodar esse package aqui? Se eu digitar node, aí eu teria que ter o arquivo index ali, né? Eu vou criar aqui, ó, clicando no botão direito, eu venho aqui em new file, eu vou criar aqui index.js. Esse é o mais básico de todos, né? Console.log, hello world. Esse aqui é o hello world do Node, né? Todo mundo, quando começa a programação, ele vai fazer um hello world. Eu posso simplesmente vir aqui no meu terminal e digitar node index.js, enter, ele vai me mostrar o console log, tá? Outra forma de eu conseguir chamar a minha aplicação, eu posso digitar npm start, e aqui ele está falando que eu não tenho nada descrito como start. Eu posso vir aqui no meu package.json e colocar start
dois pontos, abre e fecha aspas, Node index.js, na parte de scripts. Se eu vier aqui agora, npm start, ele rodou o script start e fez o hello world. Beleza? Bem simples, né, para a gente começar. Então, esse vídeo é uma sequência de vídeos, obviamente, tá? E o que eu vou passar nesses próximos vídeos falando sobre Node.js, agora que a gente já tem ele instalado? No próximo vídeo a gente vai configurar o TypeScript. E aí vocês podem se perguntar o que é o TypeScript, né? O TypeScript ele é uma ferramenta criada pela Microsoft, tá? Se vocês digitarem TypeScript dentro do Google aí, vocês vão cair aqui no site nesse site azul e branco aqui, que para quem gosta de tela escura é horroroso, né? Mas o TypeScript, basicamente, ele é um complemento ao JavaScript. Ele foi criado pela Microsoft, ele é mantido pela Microsoft, né? E aqui nós temos toda a parte de documentação, a comunidade, um monte de ferramentinhas aqui que você pode utilizar para poder mexer com o TypeScript. E aí o TypeScript ele vai ser um complemento dentro do nosso Node.js. Qual é a diferença de você fazer as coisas no JavaScript e você fazer no TypeScript? O TypeScript, ele usa tipos. Você precisa especificar quais são os tipos dentro de um código TypeScript. Você precisa falar essa informação é X, essa outra informação é Y. No JavaScript você não tem uma necessidade porque o JavaScript ele usa um negócio chamado tipagem dinâmica, né? Por que eu prefiro hoje ensinar vocês a usar TypeScript em vez de utilizar JavaScript? Porque é muito mais fácil você migrar para o C++, para o C Sharp, a partir do TypeScript, do que você entender sobre tipos depois utilizando JavaScript. Por quê? Tanto o C++ quanto o C Sharp, que a gente vai ter vídeos mais para frente falando sobre eles, eles são linguagens tipadas. E você não tem como mudar isso, você não tem como implementar uma tipagem dinâmica dentro do C Sharp, dentro do C++. Então você precisa entender o que são tipos, como é que eles funcionam, onde que você tem que utilizar cada um deles. Então, no próximo vídeo a gente vai instalar o TypeScript e no terceiro vídeo a gente vai começar a mexer com variáveis, com tipos. A gente vai entender como é que cada um desses tipos funciona, como é que eles são vistos pela linguagem de programação e como que a gente vai utilizar isso para a gente fazer o nosso joguinho. Por quê? Pensando rápido aqui, vida do personagem. Ele é que tipo? A gente tem texto, a gente tem números. Ele é um número quebrado ou ele é um número inteiro? A gente vai começar a ver como é que funciona internamente realmente um jogo. E aí esse conhecimento de tipos também vai ser aplicado na Unreal Engine. Porque nas blueprints, quando você vai declarar uma variável, você precisa saber falar qual é o tipo dela. E aí, dessas variáveis iniciais que a gente vai aprender, depois a gente vai partir para estruturas mais complexas. Nós vamos entender o que é uma struct, o que é um enumerado, o que é uma classe, né, um objeto. Eu vou falar sobre orientação a objeto, vou mostrar como é que é na prática a orientação a objeto dentro do TypeScript. Vocês vão ver que esse conceito inicial de orientação a objeto que você vai ver dentro do TypeScript vai facilitar muito a tua vida para entender sobre blueprint no Unreal, por exemplo. E vai facilitar a tua vida caso você vai migrar para um C++ ou um C Sharp, porque elas são linguagens orientadas a objeto. E para você entender objeto, você precisa entender sobre variáveis, você precisa entender sobre funções. Uma blueprint nada mais é do que uma classe. Uma classe em C++ que possui variáveis, que possui funções, que possui eventos. E aí, para a gente conseguir trabalhar muito bem com Blueprint, ou com C++, ou com C Sharp, a gente precisa entender o básico. Por isso que eu estou passando essa parte de introdução à computação, vamos dizer assim, a linguagem de programação, utilizando o TypeScript para facilitar um pouco o entendimento. Mas a gente vai mexer
com C++, a gente vai mexer com C Sharp eventualmente, tá? Para conseguir entender a diferença do conceito de cada uma dessas linguagens. Como essas linguagens elas são derivadas da mesma base, todas elas vieram do C, né, basicamente, você vai perceber que tem uma similaridade muito grande na sintaxe. Porque o maior medo que eu vejo da galera de querer aprender sobre programação é justamente, porque eu vou fazer todo um estudo, vou aprender sobre a sintaxe dessa linguagem e tudo mais, e depois eu preciso migrar para uma outra linguagem, eu tenho que reaprender tudo de novo. Se você estiver utilizando linguagens que são derivadas da mesma linguagem, essa mudança de uma linguagem para outra é muito mais simples. Então, se você manja bem de C, você consegue navegar no C++, você consegue navegar no Java, você consegue navegar no C Sharp, você consegue ir uma coisa ou outra ali do Go, né? Você não vai ter grandes dificuldades porque a sintaxe é muito próxima. Você consegue lidar bem com Blueprint, por exemplo. Agora, se você começou no Python, se você começou no Ruby, você vai ter uma certa dificuldade, por mais que você entenda dos conceitos, mas a sintaxe ela é tão diferente que você vai ter uma certa dificuldade de adaptação. Isso quer dizer que você não vai aprender? Não. Isso quer dizer que você vai ter um pouco de dificuldade para se adaptar a essa linguagem que você está utilizando. Então, já que o nosso pipeline aqui é utilizar um Unreal Engine, eventualmente a gente vai precisar mexer com C++, a gente precisa entender bem como é que é a base da linguagem do C++. Isso envolve, basicamente, variáveis, operações lógicas matemáticas. A gente precisa entender sobre orientação a objeto. A gente precisa entender como é que funciona um enumerado, como é que funciona uma struct, como é que funciona uma classe efetivamente, uma instância, como é que funciona a hierarquia. Isso tudo a gente vai passar aqui, primeiro fazendo estudo em TypeScript e depois utilizando C++ mais para frente para a gente conseguir aprofundar o entendimento de Unreal. E aí, finalizando isso, a gente vai conseguir fazer qualquer jogo que a gente quiser. Tanto em Blueprint quanto C++, fazer multiplayer ou não, tá? Em paralelo, obviamente, quem já está acompanhando aí meu canal ou a comunidade sabe que eu tenho soltado vários conteúdos paralelos ali, explicando sobre meshing, explicando sobre materiais e tal, que são conteúdos que não dependem de programação. E aí, a minha sugestão, honestamente falando aqui para todo mundo, eu não sou programador, não gosto de programação. Cara, mas segue esses vídeos de programação, pelo menos para aprender o básico. Porque aí, quando você for lidar com Blueprint lá na frente, por mais que você seja, sei lá, um modelador 3D, alguma coisa do tipo, você não vai ficar tão perdido no entendimento do que é uma Blueprint, como é que ela funciona. Você vai conseguir fazer coisas básicas dentro de Blueprint. Para você fazer o seu joguinho single player sozinho, vai te adiantar muito. E caso lá na frente você queira optar por fazer um jogo multiplayer ou, né, começar essa loucura que é fazer um MMORPG, você já tem uma base sólida de como é que você constrói toda a sua infraestrutura de um servidor. E aí você pode utilizar TypeScript, você pode utilizar Go e tudo mais. Vai depender da onde você quer chegar, né? Qual é a sua perspectiva ali de que você espera do teu game, né? Mas também você não vai ter um medo de migrar para uma linguagem diferente no futuro, porque você já vai ter uma base mais sólida. Beleza? Acho que esse vídeo tá legal, né? Já tá com 33 minutos aqui. Eu vou encerrar ele por aqui e vou gravar aqui em sequência os vídeos de TypeScript. A gente vai começar a brincar com programação aqui. Tem uma galera no grupo que deve estar assim feliz, ultra mega feliz, porque a gente começou a mexer em código, né? Mas não é só pelo fato de mexer em código, né? É a base, é a estrutura básica para a gente conseguir fazer qualquer jogo que seja, é entender como é que funciona uma linguagem de programação. E para mim, honestamente falando, por mais que eu tenha capacidade de poder programar em C++, em C Sharp, eu gosto muito do C Sharp, por exemplo. O C Sharp tem várias coisas muito bacanas que não tem no TypeScript, por exemplo. Mas ainda eu acho o TypeScript mais simples para quem não tem conhecimento nenhum de programação.
aprender o básico de programação do que a gente cair direto para uma linguagem C-like ali, porque vai ser mais complicado, vai exigir que vocês procurem, estudem mais, né, do que aprender TypeScript. E, novamente, você pode simplesmente olhar para esse curso aqui, entender a base do TypeScript e falar, cara, eu quero migrar para um Vue da vida, quero migrar para um Node, quero migrar para... E aí você vai trabalhar na área, né, vai se aperfeiçoar para trabalhar na área de web ou na área de aplicativos, não necessariamente você vai para a área de games, né? Então, isso é uma base, uma caminha ali para vocês começarem nessa parte aí, quem tiver interesse. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu.